Meus irmãos, minhas irmãs, muito boa noite a todos, mais uma vez. Boa noite, Neusélia. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Estamos aí para mais uma semana, graças a Tá Deus. certo. Livro Sinal Verde, capítulo 21, Assuntos de Tempo. Se você já sabe quão precioso é o valor do tempo, respeite o tempo dos outros para que as suas horas sejam respeitadas. Recorde-se de que se você tem compromissos, obrigações com base no tempo, acontece o mesmo com as outras pessoas. Ninguém evolui e nem prospera, nem melhora e nem se educa, enquanto não aprende a empregar o tempo com o devido proveito. Seja breve em qualquer pedido. Quem dispõe de tempo para conversar sem necessidade pode claramente matricular-se em qualquer escola, a fim de aperfeiçoar-se em conhecimento superior. Trabalho no tempo dissolve o peso de quaisquer preocupações, mas tempo sem trabalho cria fardos de tédio sempre difíceis de carregar. Um tipo comum de verdadeira felicidade é dispor de tempo para acreditar-se infeliz. Se você aproveitar o tempo a fim de melhorar-se, o tempo aproveitará você para realizar maravilhas. Observe quanto serviço se pode efetuar em meia hora. Quem diz que o tempo traz apenas desilusões e que não tem outra coisa senão iludir-se? É porque tem outra coisa senão iludir-se. Então, mais uma vez aqui estamos, Senhor, sempre agradecendo essa oportunidade de trabalho, de esclarecimento do Teu Evangelho, que Jesus possa estar conosco, que os amigos espirituais, nossos mentores possam nos intuir e nos envolver a todos aqueles que possam vir assistir o nosso humilde estudo, que possamos realmente fazer do nosso tempo algo útil, algo que possa ser benéfico para nós e para todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos guarde. Graças a Deus. Então, estamos mais uma vez, né, ainda no capítulo 15 do Evangelho de Mateus, e hoje a gente vai finalizar a passagem, conhecida como a cura da filha de uma mulher cananeia, que vai acontecer entre os versículos 21 e 28 do capítulo 15 do Evangelho de Mateus. Então, assim como a Luísa fez, nós vamos fazer assim um histórico, um panorama geral do que foi a passagem, porque quando eu fico pensando, logo no início do nosso estudo, eu ainda vou lá naquele comecinho de Jesus lá na senda com os discípulos, pegando aquele trigo, né, sendo sempre acusados, sempre vindo nesse caminho que a gente vem caminhando junto. Eu acho assim, interessante a gente lembrar, e até mais longe. Mas nós vamos lembrar que Jesus tinha acabado de ter um embate com os fariseus sobre a questão da ablução das mãos, aquela questão de lavar as mãos, que era um ato ritualístico, não era só uma questão de higiene, era um ato litúrgico, religioso. E aí, nesse momento, os discípulos foram muito humilhados, sofreram um preconceito dos fariseus por eles não fazerem aquilo que eles faziam, sendo que eles eram judeus. Só que eram judeus considerados, como eles eram judeus da Galileia, o Galileu era conhecido mais como um povo que tinha muita mistura. Então, é, Jesus, então, o que que ele faz? Ele vai para a região mais norte da Palestina, que é onde fica hoje a Síria e o Líbano, e nessa região ficava aquelas cidades de Tiro e Sidom, que atualmente é Saida, em árabe, né? E quando eles chegam nessa região, essa senhora aparece, de origem grega, que vive ali, se aproxima com uma filha, a gente não sabe a idade, talvez uma criança ou uma pré-adolescente, pedindo para que Jesus cure sua filha. E essa mulher, para ser atendida, ela supera muitos obstáculos, porque a princípio Jesus aparentemente nem dá atenção a ela. Ao longo da passagem, Jesus vai assim, ora se comunicando com os discípulos, ora se comunicando com ela, na maioria das vezes com ela, mas sempre tendo os discípulos como espectadores. E nós sempre comparamos desde o início da passagem como se fosse uma residência, como um médico faz com o médico residente. O instrutor, o médico que é o veterano, ele leva e aí todo mundo vai ser beneficiado. O médico, o instrutor, ele faz perguntas
para que os Residentes. residentes respondam, e com isso tudo vai sendo beneficiado o residente que vai aprendendo, mas também o alvo, que é o objetivo, que é, no caso, o paciente, que aí nesse caso seria a mulher cananeia e a sua filha. Então, nós temos a figura do professor, que é Jesus, temos a figura dos discípulos, que são os aprendizes, e a figura da mulher, que é o paciente, né? E aí existe ali dois dramas, um vivido pela mulher e outro vivido pelos discípulos. Porque os discípulos realmente tinham sido acabado de serem vítimas desse processo, dessa humilhação, desse preconceito. Eles, como eu falei, eles eram dessa região da Galileia, que Jesus, a Luísa explica. O Luiz é interessante porque que ele põe uma característica histórica, né? Como ele é professor de história, ele coloca uma característica histórica dentro da matemática de Mateus. Então, aquelas famílias galileias, como elas eram vindas do domínio assírio, e fizeram muitos escravos vindos de várias regiões. Então, a Galileia justamente significa isso, pessoas de gentios, uma região de gentios, um círculo, né, dos gentios. Então, eles eram vistos como uns judeus menos puros. Então, por isso, eles sofriam esse preconceito. Ou seja, o judeu do sul tinha preconceito contra o judeu do mais, assim, da Galileia, ali mais ao norte. Então, Jesus faz o quê? Ele leva os discípulos mais para o norte, onde eles iam ser os preconceituosos. Por quê? Porque mais ao norte tinha o pessoal da Grécia, pessoal que tinha mais essa cultura helenística. Então, eles é que vão agora vão fazer o que os outros fizeram com eles. E Jesus vai chamar a atenção deles por conta disso, né? Aquele preconceito que existia. E E isso é muito bonito, né? Dentro da passagem, porque é a vida da gente. Em determinados lugares e situações e circunstâncias, você tem o preconceito com o outro, mas a vida vai dando voltas e te coloca em situação de você sofrer o preconceito, né? Então, isso é muito importante da gente meditar sobre isso, o quanto que em determinadas circunstâncias a gente vai colher exatamente aquilo que a gente planta, né? Se a gente se sente incomodado com o preconceito, aí a gente tem que tomar cuidado no ser preconceituoso, é porque a vida vai interessante. fazendo isso assim, fazendo esse balanço, né? Nos colocando em situações para a gente realmente ter uma experiência positiva em relação àquilo. Porque é aquela história, né? Se eu tenho dor de dente, eu entendo a dor de dente do outro. Agora, se eu não tenho, nunca tive a dor de dente, não fica difícil. Então, o bonito de tudo que Jesus faz é isso, porque ele vai mostrando, olha, gente, essa situação é aqui é desse jeito, mas vocês também É, podem sofrer. porque é igual nós estamos aí com a situação da dengue, e todo mundo fala, né, que a dengue dá uma. Aí quem nunca teve, graças a Deus, ainda não tive, mas o pessoal fala que não levanta da cama. E a pessoa, às vezes, o outro fica assim, ai, frescura, imagine. Mas diz que é uma coisa, né? Com dor nos rins também, né? Com a cólica renal, o pessoal fala que é uma coisa horrível, mas quem nunca teve não tem ideia do que seja. Então, às vezes, você precisa. E é interessante essa questão do evangelho, que ele tem essas figuras todas. E aí nós temos. Qual que é o nosso papel? É cada vez nos enxergar, porque nós, uma hora, nós somos a Viajarmos mulher por essas cananeia, imagens, né? né? Porque nós temos dia de ser mulher cananeia, temos dia de ser filha dela, temos dia de ser discípulo e falhar. Então, quer dizer, a gente tem que pensar no que a gente anda fazendo, em que momento nós nos encontramos, para que a gente possa estar sempre vigilante no sentido de ter esse entendimento de colaboração, né, de ficar perto do outro. E o outro drama é o da mulher cananeia, que a primeira coisa que nós comentamos é que ela vivia nessa região, que era uma região assim, que as pessoas eram interessadas mais nos ganhos materiais, tinha muita movimentação comercial.
as cidades, por conta disso, cresceram muito, principalmente essa cidade de Tiro e Sidom, que eram urbanizadas, eram grandes metrópoles, onde tinha todo o recurso, mas que as pessoas, por conta disso, tinham uma relação, umas escolhas de vida dela, eram umas escolhas mais materialistas, mais rasteiras. E aí essa mulher, ela vai se dirigir a Jesus pedindo um auxílio espiritual, porque o auxílio material ela tinha. Quer dizer, se ela chegou ali pedindo um auxílio espiritual, porque ela já tinha esgotado todos os recursos. Ela tinha, com certeza tinha, dentro do As padrão, possibilidades possibilidades materiais. materiais de médico, de um remédio. Então, O hospital, que era uma região próspera, né? Ela então, provavelmente tinha acesso a tudo de melhor em termos materiais, né? e ela vivia dentro desse temperamento urbano, desse temperamento cosmopolita, e com certeza ela já tinha o que ela queria não era algo que o dinheiro fosse dar para ela. Por isso que ela vai atrás de Jesus. São aqueles e ela vivia realmente esse drama espiritual. E ela sente, ela fica desesperada com aquele sofrimento da filha, passa, e aí vai procurar Jesus. Aí Jesus começa a provocar quem? Os discípulos. Porque ele vai agir como um educador, provocador e fica só questionando, tá? Nós vamos ajudar ou não vamos ajudar? Porque ela é uma mulher, ela é estrangeira. E eles estão, a princípio eu vim só para como Messias eu vim para os filhos de Israel. Os judeus eram machistas, eram nacionalistas. Então, para eles, aquela mulher ali era um ser menor, era uma pessoa que não, né, aí ele vai falar dos cachorrinhos, né? Será que ela pode receber essas migalhas como os cachorrinhos recebem do banquete espiritual? Jesus vai questionando eles o tempo todo. E os discípulos ficam assim, meio que em choque, sem saber mais ou menos o que responder. E é quem que acaba respondendo? É a mulher. É ela que responde. Porque ela tinha consciência de que aquele drama que a filha vivia não podia ser resolvido por alguma coisa material, que só poderia ser resolvido pelo aquele Deus deles, que nem era o Deus dela, que era um Deus material, no qual os judeus acreditavam, e ela sabia também que ela não era bem-vinda. Então, olha quantas coisas que ela tem que vencer. Então, o nosso versículo de hoje, Jesus vai dar a solução. É Mateus capítulo 15, versículo 28. Então, em resposta, Jesus lhe disse: Ó mulher, é grande a tua fé, seja feito para ti como desejas. E desde aquela hora, a sua filha foi curada. Quer dizer que nesse momento é que Jesus vai ensinar alguma coisa que é definitiva para todos os discípulos, né? Dali para frente, eles vão ter que entender que faz, o que faz, o que traz, o que vai fazer eles ajudarem alguém, dar a eles esse benefício espiritual, não é a sua origem étnica, religiosa, não é a sua condição, se ele é rico, se ele é pobre, se ele é branco, se ele é negro, qual é a condição dele. O que vai definir se vai ser ajudado ou não é a necessidade. Seja quem for a pessoa, se ela tiver necessidade, ela merece que um cristão a ajude e estenda suas mãos. Mas aí a gente vai olhar um detalhe nesse versículo, que é o que a gente vai descarcar hoje, que é quando ele diz, naquela hora a sua filha foi curada. Essa é a nossa expressão em análise. Naquela hora, como deseja, e desde aquela hora sua filha foi curada. É um momento específico, né? Um momento muito marcado e assinalado. E é isso, né? Por isso que nós vamos falar do tempo. O Aloysio vai comparar, porque ele fez o episódio no final do ano, esse episódio foi de 2022 para início de 2023, é um momento que eles estavam muito reflexivos, por conta de Ano Novo e tal. Nós já passamos por isso, nós já estamos em março, mas parece que, como tem essa história de que o ano começa em março mesmo, porque janeiro tem as festas, depois fevereiro tem carnaval, então, mais ou menos, o pessoal tem mania de dizer, né, Zé, que o ano começa em março. Janeiro e fevereiro é um ano só de. A gente faz uma reflexão rapidinha, né, final de ano e tal, faz umas promessinhas, mas até março a gente já esqueceu. Então, a gente pode dizer que vale a pena fazer uma reflexão. E Eu achei nós. interessante nesse versículo, né, porque ele fala assim,
que aquela hora é a marca da nossa trajetória, que a gente tem que estar muito atento a isso, né? Que é justamente o estudo de hoje, aquela hora. Então, chegando para nós esse momento, né, de não foi ontem, não vai ser amanhã, mas aquela hora é hoje, né? Aquele momento em que os nossos volumes de experiências vividas é proporcional, né, ao volume de informações que a gente tem aprendido até hoje sobre espiritualidade. Isso é muito bonito, está marcado por essa trajetória. Olha, não tem mais desculpa para nenhum de nós. Uma A pessoa que hora é agora. estudou, já teve essa vivência, já fez a residência médica, e agora? Agora você tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa com isso. Não é? Porque ele fala, nós já tivemos as duas revelações, Moisés, os profetas, Jesus, o Evangelho, as cartas apostólicas, que já deveria ser suficiente, porque ali já tem tudo. 2000 anos de São teologia 2000 bíblica, né? anos de Já está teologia tudo aí. bíblica consolidada, que eles chamam. E aí aí Deus faz o quê? Manda o Consolador prometido, que é para nós espíritas é a terceira revelação. Aí nós temos toda a obra do Chico Xavier, que são mais de 400 livros, as obras básicas, 12 volumes de revista espírita, né, a viagem espírita. Nossa, é um patrimônio, Leon né? Denis, Leon Gabriel Denis. Delane, Não, quando se que for são falar todos eles, é muito, né? Ivone Pereira, né, essas questões de mediunidade, todos esses compromissos, não é nada que a gente não possa dizer, alegar ignorância. Então, saber, acho que a maioria de nós, pelo menos quem está dentro da doutrina e já tem essa cultura, né, do estudo, já tem um patrimônio enorme, um volume de experiência também. E aí ele vai falar que nós já estamos caminhando para o sétimo dia da criação. Isso que eu achei interessante, porque quando a gente fala que no sétimo dia Deus descansou, a gente não tem essa ideia, que na realidade não é que ele foi descansar, ele já ensinou tudo que ele tinha para, ele já tinha feito tudo para fazer e agora é a hora de quem? Do homem agir, da criação fazer alguma coisa. a gente Então, virar gente, né? é, Exercer realmente o papel de humanidade que existe em nós, que é essa fé que tem que ser raciocinada e aproveitar todos esses ensinamentos. Porque um aspecto interessante é quando a doutrina fala, né? Eu não vim destruir a lei, né? Mas dar-lhe cumprimento. Porque há 2000 anos o surgimento da Torá para a humanidade já era para existir o aprendizado e a consolidação desse aprendizado em termos de conhecimento dessa espiritualidade maior. Mas a gente e eles ainda tinham a desculpa andou de ser um povo bruto, distraído, né? De ser um bruto mais. esquecido, leviano, então veio a doutrina para falar, ó, tá aqui, tá, o momento é agora. E aí ele Não faz a façam conta, né? Que no livro dos Espíritos, Kardec pergunta quando surge a civilização, e eles respondem que mais ou menos no ano que assinalar é a vida de Adão. Então, pelo calendário judaico, que se inicia com esse nascimento de Adão, tem-se aproximadamente 6.000 anos, se a gente for 10 contar, mil anos. né? 4.000 anos antes de Cristo, mais depois, mais 2.000, são 6.000 anos. Então, nós estamos no sétimo dia. Porque esse Yom, né, o Yom, que tem até o Yom Kippur, que é o dia do perdão, Yom pode ser um dia, pode ser um ano, pode ser, é uma medida que pode ser um milênio. Então, ele chega, que são os ciclos sabáticos, de 7.000 anos. Então, nós temos mais 1.000 anos para virar gente, que ele diz. E é lógico que cada um tem seu tempo, o planeta está indo, ele tem o ritmo dele. E para muitas pessoas isso já aconteceu, como Paulo, como Madalena. Tem essa evolução coletiva, mas também a evolução individual de cada um. Cada um está dentro do seu padrão. É onde eu fiz essa leitura, que a gente também tem que respeitar o tempo do outro, que cada um está no seu tempo. Mas que a gente tem esse período para a gente poder se alinhar com o que está acontecendo. Que a conversa é outra quando você fala que é individualmente.
Tem a programação coletiva, planetária, mas tem a experiência individual de cada um. E é isso que a gente vai falar hoje, né? E é interessante, porque mesmo dentro desse compromisso individual de cada um, né, quando eu me torno melhor, eu afeto a coletividade de uma maneira geral, já que a gente vive num mundo de vibração e sintonia, né? É, Então é não. bonito isso, porque às vezes a gente fica falando assim, ah, mas o outro não faz. Mas faça você, que você, com certeza, com a sua vibração, vai harmonizando mais o planeta e dando condição ao outro que ainda está numa fase de um equívoco maior, de maior fragilidade, se ajuda. Agora a gente não faz nem a nossa e a ponta do outro, então fica difícil, né? É porque a condição Então vibratória do planeta, é o ela é a média, somatório, né? é a média a média da somatória de todas as vibrações. Então você está colaborando para quê? Para melhorar ou para piorar? Essa que é a pergunta. Em quanto tempo? Cada vez que você tem um pensamento ruim, um pensamento de discórdia, um julgamento, toda vez que você faz isso, você está se vinculando com medo, com raiva, com ódio. E isso tudo cria vibrações que não são, assim, boas para o planeta e muito menos para você mesmo, né? Aí ele vai no livro Atenção, capítulo 12, Instante de Luz. É interessante que os textos, os títulos dos livros hoje que ele pegou são suficientes para qualquer um, né? Já resolvi, já dá um recado importante, que é Atenção, o livro, né? Shema Israel. Então a hora é de crise, é hora de luz, momento de revisão das nossas próprias fraquezas. E é interessante quando ele vai lembrar, né, a questão da crise, né? Porque a crise realmente é o quê? É o que te tira da zona de conforto. Quando ela surge para você, é um novo despertar, né? É quando você entrega as suas fragilidades a Deus e a partir daí vai buscar um novo caminho. É muito. A crise é aquilo, mas você tem que separar o que é bom do que é ruim, mas você já não sabe direito, você sabe que o que estava fazendo não está bom, mas você ainda não sabe como que vai fazer. É, inclusive das gerações, esse é o grande choque de gerações. Até num comércio, por exemplo, às vezes tem a geração anterior que fazia de um jeito, a outra quer vir fazer de outro. Tá, não era bom do jeito que estava, as coisas evoluíram, tem que fazer diferente, mas como é que vai fazer? Não sei ainda. E aí as coisas têm que ir se adequando, né? Tem que ir caminhando para que se possa chegar a uma solução melhor do que a anterior, mas que também não pode ser uma coisa atropelada. E ele vai lá na origem, né, da palavra crise, que é o radical cri, né, que do grego, que significa separar, né? Ele ainda deu o exemplo de catar o feijão, né? Você não põe todo o feijão na panela, né? Você separa. O grão bom vai para a panela e o que não presta, você faz o quê? Joga Joga, no lixo, né? joga no lixo. Então, esse momento de crise é realmente para a gente fazer a carta dos nossos sentimentos, das nossas emoções, separar o que não presta na minha vida e o que presta, e o que deve ser valorizado. E é um compromisso diário que a gente tem que ter, né? E em vez de Ontem ficar mesmo, reclamando, né? Em vez de ficar reclamando, buscar soluções. olhar para dentro, né? Isso é uma coisa que a gente tem que fazer. É aquela convite do Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, né? Quando ele fala, né? Entrar em crise toda noite, fazer aquela reflexão, né? Fazemos. E pensando sempre assim, que Deus nos dá um bom motivo, né? Quando a gente não quer sair dela sozinho, aí Deus vai dar um bom motivo para a gente sair. Porque não é Deus como um fator de punição, né? É porque ele tem leis tão sábias que você, quando sai daquele momento de afinidade com a lei divina,
você cai num caminho contrário, que é estar sujeito às suas próprias reações. Então não adianta assim, não existe um favoritismo, né? Ah, vou perdoar a Rita ou vou perdoar a Neuzeli. Não. Ou a Rita ou a Neuzeli, uma vez desviada da lei, ela vai cair o quê? No engano. E aí vai ter que vir. Eu estou exposta ao sofrimento que eu mesmo criei, né? Com a minha leviandade nas minhas ações, às vezes nessa vida e às vezes em outras, né? É porque se deixar por nossa conta, 1.000 anos, é que nem ele falou, 1.000 anos não é suficiente para a gente fazer isso que ele está propondo, o sétimo dia. Mas acontece que Deus dá uma acelerada nisso. Aí no livro Pontos e Pontos tem um capítulo que chama Proteção Educativa. Ele conta a história de dois. Eu tenho um mentor, Ezequiel, e o aprendiz, que é o Antônio. É uma situação parecida, porque esse Antônio está acompanhando uma família, que é a família Torres. E eles viviam, a Malvina e o João, e receberam 4 filhos, que eram adversários de outra época. E o Antônio fica ali, tomando conta deles. E aí esse Ezequiel, que é o mentor, ele vem saber, ai, como é que a família está, tal. E aí ele fala, aí tá difícil, a Malvina, ela só reclama, porque eles tinham condições financeiras, estavam bem, mas ela só reclama com as amigas, com as vizinhas, tá toda hora se queixando, e aí não faz aquele papel da mulher maternal. Aí eles, e aí contagiou todo mundo. Os filhos andam contagiados, afirmam-se desprotegidos, cansados, desiludidos. Não há ensinamento que os esclareça, alegria que os alente ou remuneração que os satisfaça. Então, eles estão, assim, num processo, né? Aí, o que que eles falam? Aí ele fala assim, a benefício de todos, ficarão a sós por algumas semanas. Ele vai tirar. Entendeu? Aí o Antônio fala assim: nossa, mas nós vamos deixar ele sem assistente? O que será dessa pobre família? E aí o que que acontece? Eles vão ficar sem escolas durante 30 dias e você virá comigo descansar de férias. Ele dá férias para Meu protetor. o residente, vamos dizer assim. Ó, no dia, os filhos do casal, no dia imediato ao do afastamento, se empenharam em luta corporal. Oscar teve o braço direito quebrado, Hermenegildo foi dispensado do trabalho, inesperada apendicite com superação em outro, o chefe da família foi atropelado por um automóvel, aquilo ficou um caos. Em razão da queda espetacular no serviço, Dona Malvina não encontrou mais tempo para se queixar do mundo e da sorte. Findos os 30 dias do programa, quando Ezequiel e Antônio lhe penetraram de novo o domicílio, encontraram-na em oração, profundamente transformada. Quer dizer, tinha tudo, estava tudo bem, parecia, né? Mas estava lá, só reclamando, reclamando, reclamando. Aí veio tudo de uma vez, e aí ela não teve mais tempo, que não tinha, do jeito que ela estava, com um filho doente, o outro não sei o quê, o outro não sei o quê, Ou se voltava para Deus, eu não dava conta. não dava conta. Aí eu Eu lembrei gostei desse. muito do exemplo que ele dá também da questão do carro, né? O carro está dando sinais que precisa de mecânico, né? Aí você vai adiando, vai adiando. E aí chega uma hora que aí não tem jeito. Vai ter que ir para o mecânico de qualquer jeito, porque você pagou, te deixou na mão, pagou no meio da rua, agora, ó, não tem jeito. E assim é a gente também, né? Que você fica adiando, 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 mas chega uma hora que você tem que se voltar para aproveitar aquele momento de crise e sair dessa É, zona do conforto, é. dessa zona da fragilidade e encarar, ó, eu preciso dar um jeito. Eu acho que todo mundo, no corpo físico, tem alguma coisa mais frágil, mais sensível, ou é o fígado, ou é o estômago. Ou eu, por exemplo, no meu caso, é a coluna cervical. E aí, se qualquer coisinha que eu bobear e fizer de errado, esse dias, por exemplo, estou com crise. Estou em crise de dor. Por quê? Porque, mesmo sem querer, eu comecei a fazer coisas que faziam o meu pescoço virar para um lado ou para o outro. Tem que dar dor, não tem jeito de não dar. Então, por exemplo, se você tem um problema de coluna e você engorda, você come demais, todo peso é problema. Então, tudo que se você tem um problema de estômago e vai comer muitas coisas, qualquer pessoa, né, também, né, não é todo mundo, tanto aí é todo mundo. Se você ingere coisas que não são saudáveis, seu estômago vai reagir, não tem jeito. O fígado, tudo que você faz
dentro desse processo físico, vai afetar da mesma forma o espírito. Então, tudo que você vai, toda a raiva que você tem, todo o ódio, todo o medo excessivo, lógico que medo não é tão problemático, a gente tem que ter algum medo de alguma coisa. Mas quando você fica apavorado demais, tudo isso vai criando momentos de crise que vai fazer o quê? Você ter que voltar um pouco para trás para poder reorganizar. É o caso do carro. Se você não tomar conta, tudo tem uma manutenção. Se você não dá na sua casa, tudo vai acabando com tudo, né? É. Então, esse momento, né, é a época da aprovação para cada um de nós, é um ensejo de ampliar nossa fé, que a vida vai te dando sinais, né? Quando a gente aprende com a doutrina da importância do autoconhecimento, é justamente para a gente fazer essa análise de o que na nossa vida precisa ser modificado. Porque se a gente parar para pensar, a gente vai sair, sabe exatamente o que precisa, né, ser podado, o que precisa ser regado mais intensamente. Só que a gente tem o péssimo hábito de justificar as nossas fragilidades. E as nossas fragilidades, elas existem para nos mostrar o quê? Que dentro do processo evolutivo, a gente precisa fazer o quê? Eliminá-las, nos tornarmos fortes. Mas a gente, você se justifica, né? Ah, eu sou assim mesmo, ou tá tudo certo. E não é, porque se você não procurar entrar em sintonia para fazer desse momento de crise um aprendizado, o sofrimento vai ser maior. E aí, querendo ou não, aí você está sujeito à lei. É questão, é uma coisa boba que a gente fala, porque fica de mais fácil entendimento, né? Mas é a questão do cigarro. Vou fumando, vou fumando, vou fumando. Não, não tem jeito. O pulmão não é para receber as questões, né? Da nicotina e tudo isso. Mas se eu sei que faz mal e eu não consigo parar, o que acontece? O meu órgão adoece para que eu tenha o despertamento que aquilo ali me faz mal. E a gente fala do cigarro, mas é a questão da gula, da maledicência, né? Igual desse caso aí do pontos e contos que você contou, que era a questão da queixa, né? Da reclamação. Se a gente não descobre que tem essas fragilidades e não trabalha para superá-las, aí vai vir o sofrimento para a Ou gente são ou dar conta. doente, uma hora você vai ter que parar com aquilo, porque não é normal, não é o que deve É, acontecer, né? não é o que a lei, não é a proposta da lei para nós, né? É promover essas mudanças que é difícil, né? Mudar é muito difícil, né? É. E Com aí certeza. ele vai para o livro Pronto Socorro, capítulo 1, chama Momentos de Crise também. Quer ler aí? Só os trechinhos? Ninguém os deseja e todos procuramos evitá-los, os momentos de crise. É claro, né? Quem quer? Ninguém quer. Quem quer uma dificuldade? Ninguém. As crises são fases de mudança, às vezes marcada por enormes tribulações, dos quais a divina providência, utilizando recursos que desconhecemos, nos trará a renovação necessária e o amanhã melhor. Então, Deus tem caminhos aí que a gente desconhece, né? Hoje de manhã, na hora que eu estava fazendo as minhas leituras iniciais, foi justamente isso. A nossa capacidade de visão ainda é muito limitada. Então, na realidade, onde a gente vê um grande mal, na maioria das vezes, é o bem maior que Deus providenciou para nós através de suas leis. Tem até um E isso ditado, você né? só vai entender com o tempo, né? Há males que Quando o vêm para tempo bem, passar. mas a gente não quer os males, não, a gente só quer Você os não quer bens, né? mal, você não quer crise, você quer o quê? Facilidade. E aí ele fala para a gente não falar nunca que está numa fase ruim. São fases de mudança, né? Estamos numa fase de mudanças, uma fase de crítica, e as coisas vão melhorando. E E eu aí, acho interessante quando ele sugere assim, fala umas verdades, para você mesmo. sim, mas para você mesmo no espelho. Então é um grande desafio aí que a Porque gente é o que ele tem o vai falar, tempo esse todo. livro chama Pronto Socorro, ou seja, você vai adiando, vai adiando, vai adiando, não faz, você não arruma o carro, você não troca o óleo, você não faz revisão, você não se trata, vai escondendo os sintomas do seu corpo, vai se escondendo de si mesmo.
Aí uma hora você vai ter que fazer o quê? Vai parar no pronto-socorro, não tem jeito, né? E o pronto de socorro, a gente tem que ver que as nossas doenças, os nossos estados psíquicos, eles afetam o nosso corpo físico, dentro daquilo que alguém é mais sensível, ou seja, o estômago, o intestino. Então, o organismo, o próprio corpo físico, ele te dá sinais Lógico. do que em você precisa ser trabalhado. Mas a gente, o que que faz? Não quer ouvir, não quer escutar. É a diferença dessa mãe aí, porque já tinha percebido que todos os recursos materiais não seriam necessários para ajudar a filha. Então, no momento que você tem essa consciência, você se volta para buscar os recursos espirituais, e aí a sua jornada, a caminhada, fica muito mais tranquila e mais harmônica, É né? isso, e aí, por exemplo, o estômago. Se você começar a ter soluço, pode ter certeza, soluço é sinal que você está com algum probleminha no estômago, que você não engoliu direito, que você não comeu direito, você engoliu a comida, não mastigou direito. São esses sintomas que a gente tem que tomar conta. E agora ele escolheu outra leitura também muito sugestiva, os títulos das lições do Emmanuel, né, através do Chico, são realmente espetaculares, né? Que o capítulo é A Hora é E o livro é Taça de de Luz. Taça de Luz. Se estamos realmente empenhados na lavoura do Espiritismo com Jesus, não ouvide, mas que a hora é de trabalho ativo para cada um de nós na caridade cristã. A hora é de aplicação, de serviço, de solidariedade, de entendimento e, sobretudo, de boa vontade. Então, a hora, gente, é essa, né? É o nosso fórum íntimo, né? É hoje, é o momento. O que que eu preciso fazer em termos de aplicação de todo o conhecimento que eu já adquiri? É um processo delicado, íntimo de cada um, né? Mas que a gente tem que ter esse compromisso com Jesus. Agora, é compromisso, quando ele fala da questão do trabalho, é trabalho ativo. Então, Mas hoje em dia se chama proativo, né? Você tem aquele proativo, funcionário que é proativo, que vê que às vezes você vê, né? faz antes, né? Tem um lixinho no chão, passa uma pessoa, passa outra, ninguém pega. Tem aquele que vai, olha e pega. O que Esse é o acontece proativo. muitas vezes, tipo assim, às vezes uma pessoa, eu, por exemplo, sou muito assim. Ah, eu fui e tropecei em alguma coisa, né? Ontem, por exemplo, eu entrei lá na loja e tinha um chapéu pendurado num lugar, ele caiu. Aí, mais um outro dia para trás, já tinha acontecido isso. Aí eu fiquei pensando, por que que naquele dia eu já não peguei, já não tirei aquele chapéu dali? Porque não foi só eu que deparei com esse problema. É um lugar onde todo mundo passa. Põe o chapéu pendurado, ele vai cair toda hora, vai estragar o chapéu, vai atrapalhar a pessoa, uma hora alguém pode até cair. Então, se você viu que algo não está adequadamente colocado no lugar, ou que aquilo não está certo, você tem que ser aquela pessoa que vai fazer, olhar para a solução do problema, não só para você, mas para a maioria das pessoas. Porque se está incomodando você, vai incomodar o outro também. Mas não, as pessoas vão passando ali, bobear até deixa o chapéu no chão mesmo, Não, e um entendeu? exemplo claro que a gente tem disso lá na instituição, né? Porque às vezes um idoso vai pegar água, ele derrama aquela água no chão. E É água no função chão é um minha? perigo, né? É função minha enxugar uma água? Não, não é. Mas a necessidade aí vai, né? A questão da parábola, né? Você tem que olhar a necessidade, não é o que que é do outro. Uma água no chão numa instituição para idosos significa o quê? Um Perigo. perigo, é É um uma ponto. questão de urgência. Então você tem que se antecipar e fazer. Paga tudo e vai dar um jeito naquela água ali, porque ela pode ter implicações muito maiores e aí é para todos. Para o funcionário que às vezes vai ter que cuidar de um fêmur fraturado, para o próprio idoso que vai Vai sentir a ter dor, né? vai sentir a dor, para nós, enquanto gestores, que significa um aumento grande em termos de despesa. Então, olha só como é que um efeitozinho, uma causa pequenininha, ela pode desencadear vários processos.
Então é isso que essa leitura da taça de luz fala. A hora é agora. Não, não tem outro momento. As tarefas são de urgência. E a gente tem que pensar nisso e fazer a É nossa a parte de sétima hora. aplicação, né? É a E questão da aí depois aplicação, ele né? vai. É no livro também, olha o título do livro, Hora Certa. Agora, não depois. Então, ó, nem cedo nem tarde. O presente é hoje. Fazer hoje mesmo o bem que te determinastes. Se tem alguma dádiva a fazer, entrega isso agora. Faz o bem agora, pois na maioria dos casos, depois é uma expressão que significa fora do tempo ou tarde demais. Nossa Senhora. E ele dá um exemplo muito claro que a gente faz direto. Né, sonhei com alguém, preciso ir lá, tem uma pessoa que você tem que visitar. E aí não deu mais. Quando você vê, a pessoa já morreu, ou já não está numa situação de entendimento, já não vai te ver mais. E aí o que que acontece? O arrependimento. Né? Então tudo tem que ser. Eu tenho uma situação dessa na minha vida que aconteceu que até hoje eu falo, gente, como que é sério, né? Se largar para É, depois. mas todo O mundo tem, depois né? pode. Uma visita que você deixou de fazer, uma conversa, alguém que te pediu uma ajuda, depois você achou que não era nada, mas depois você descobriu que era uma coisa mais importante. Então, tudo isso às vezes, a gente menospreza, às vezes, o tempo. Nós A importância do menosprezamos a tempo, né? importância do tempo. É isso que é o grande problema. Nós somos como o Emmanuel tem uma leitura que ele fala que nós somos crianças espirituais que ainda não admite a importância do tempo na vida da gente. É lógico que você não pode ser, é o que ele fala também, né? Tem o tempo certo, porque também agir de impulso também não é bom. Às vezes você atropela o tempo. Isso também não é legal. Né? Não pode ser cedo demais, mas também não pode ir também adiando. Aí é o momento propício mesmo para você. Tem até uma música que fala momento propício. Não estou lembrando agora qual é. Mas é isso, acho que é isso que Jesus tinha, né? Esse time, né? A hora certa. Eu me lembro muito do capítulo do Bartolomeu, por exemplo, do livro Boa Nova, que ele espera, Jesus espera todo mundo ir dormir, que ele percebe que Bartolomeu está triste, que Bartolomeu. Ele vai observando Bartolomeu. Só na hora propícia mesmo, que é mais tarde, ele sozinho com ele, é que ele vai conversar com Bartolomeu. Que antes seria atropelar o tempo, não seria útil, todo mundo ia ouvir. A gente às vezes chama a atenção dos outros na frente dos outros também, isso também é terrível. Então, às vezes uma conversa particular, uma conversa mais serena, você se, porque às vezes também você já está agitado, também não é um momento de falar. Esse momento que a gente acha que às vezes ou antecipa ou atrasa, que é Não, o e a grande. gente quer modificar o tempo do É, outro. sem contar isso, Agora, né? a aplicação maior tem que ser o quê? Em nós É mesmos. nós mesmos. Se a gente tiver essa vigilância, conseguir fazer isso, né, vai ser muito bom. Aí ele vai lá no livro Religião dos Espíritos, capítulo 39, amanhã. Sem dúvida, o amanhã constitui luminosa esperança com renovação do sol no caminho, mas também representa o serviço que deixamos de realizar. É da lei que a conta durma com o devedor, acordando com ele no dia seguinte. Todo instante é recurso de começar o melhor. Então, o amanhã, às vezes, é uma desculpa muito grande que a gente usa para justificar, né, as nossas falhas. Agora, a gente tem que entender que se existe uma dívida ali, ela vai nos acompanhar. E se a gente pode fazer hoje, por que não? Por que que eu vou deixar para amanhã? Verdade. No amanhã, no sentido assim, que Deus vai dar sempre Amanhã é uma infinitas esperança. oportunidades, é a Amanhã é uma esperança, com esperança. certeza. Você tem que saber que amanhã vai melhorar, vai acontecer, mas esse amanhã depende do quê? Do que você está fazendo.
hoje para E melhorar o amanhã. esperança, a gente tem uma ideia errada do que significa, né? A gente A acha que é gente tem que esperar, né? colocar, é esperar. Agora, a questão toda é É esperançar, quer dizer, esperançar. você ter essa confiança, mas trabalhando para fazer a diferença. Deus não vai operar milagres em você se você não tiver a boa vontade de promover a mudança. E o É. tempo todo ele convida os discípulos a isso, né? Por exemplo, naquela passagem da distribuição dos pães e peixes, que eles chegam para Jesus apavorados, a gente até já estudou aqui. O que que acontece? Aí ele fala: o que tendes? Então você me dá o que você tem, que a gente faz o milagre da multiplicação. Agora, o que a gente tem que entender é que todos nós temos uma boa parte a ser trabalhada. Minimamente que seja, é isso que eu consigo fazer, eu posso fazer, então dentro disso eu vou dar o meu melhor, sempre. A situação é que a gente fica sempre fazendo a mesma coisa e esperando resultados diferentes. Eu me lembro quando, logo que eu fui, acho que em 93, foi o nosso primeiro computador que nós compramos na loja. E aí, as pessoas custavam a se adaptar. E o computador é assim: se você fez alguma coisa e ele deu um resultado errado, não adianta você fazer de novo a mesma coisa. E aí, às vezes, a gente se deparava com isso, porque era uma novidade, e aí você ficava fazendo. Mas não adianta, porque ele é matemático. Então, a matemática, ele fala que matemática é cruel. 2 mais 2 é 4. Não tem jeito. E aí você quer somar 2 mais 2 e ser diferente de 4? Não vai ser nunca. Então, cê- é, 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 você tem que descobrir que você está fazendo algo errado que está dando um resultado diferente. E a gente tem que pensar nisso, nessa questão de que não tem que mudar mesmo. Tem alguma coisa que você está fazendo errado. Eu, por exemplo, agora na cervical, eu comecei a prestar atenção, porque eu, como eu sempre fiz, já fiz muito tempo RPG, o RPG é isso. O profissional vai trabalhando com você, mas aí vai conversando. Olha, tem que olhar que hora que você está fazendo isso, que hora que você está entortando o seu pescoço. E aí você vai prestando atenção no seu dia a dia. E aí você descobre que o mouse está longe, que você pôs o mouse longe, aí seu braço está fazendo esse movimento, que você colocou alguma coisa na lateral para assistir junto com aquilo, com o computador, que é o que eu estava fazendo. Então eu fazia isso e isso, aí vai doer o pescoço, não tem jeito. Então o que eu tenho que fazer? Mudar, manter foco. Mas o que a gente faz? A gente distrai. A gente vai no WhatsApp, a gente vai no Facebook, e aí distrai com a vida, com as coisas materiais, as coisas espirituais ficam para depois, né? E a gente tem que entender que tem uma diferença, né, entre ser prudente e você adiar. Então, você tem que ter o equilíbrio, porque a prudência ela tem que existir na vida da gente, né? Agora, ficar adiando, aí é esperar que, que a lei nos ajuste, quando na realidade a gente pode fazer por nós mesmos, né, com equilíbrio, numa circunstância mais favorável. É lógico que sempre uma boa noite de sono, se você está agitado, se você tem um problema muito sério para resolver e você for dormir, depende do que você vai dormir, beleza, mas você tem que saber que o problema está lá de manhã, te aguardando para que você resolva de forma mais serena, mais tranquila, mas que não é que dormir vai resolver o problema, né? E aí é E agora fundamental. ele vai lá para o livro, né, Coragem, capítulo 27, que o título é Ajuda-te. Então ele Ajuda-te fala, olha, hoje. é, temos o passado a resgatar, o presente a viver e o futuro a construir. Lembremos-nos assim de que nas concessões da providência divina, o nosso mais precioso lugar de trabalho chama-se aqui. E o nosso melhor tempo chama-se Agora. agora. É aqui e agora. E aí ele fala da questão do saudosista, né? Que o saudosista não vive, que ele vive, ele está lá no passado.
E é importante a gente encarar essa posição, né, O de passado futuro é uma agora, né? referência boa para você o quê? Refletir, isso aí que eu fiz deu certo, e isso que eu fiz deu errado. Então, esse aqui eu não posso repetir, então eu não devo repetir. Ah, repetir? Tá, mas ó, é aquela reflexão diária, não, eu fiz de novo, tem que tentar fazer melhor. E aí que a gente vai se melhorando aos poucos. É lento, mas tem que andar para frente. Mas a gente Agora, tem que ver o seguinte, né? Porque as pessoas falam assim, quando você fala a questão do saudosismo, aí muita gente fala, né? Uma expressão que a gente escuta demais. "Ah, antigamente era melhor." Antigamente foi uma experiência necessária, mas hoje o mundo está em outro processo evolutivo, as coisas evoluem, e aí você tem que aprender a viver com aquelas circunstâncias novas, com o equilíbrio necessário. Então é importante a gente ter em mente assim, se a gente está é a expressão aqui que a leitura fala. É aqui, nesse momento, agora. Não adianta eu ficar pensando assim, educar filho antigamente era mais fácil. não, nunca foi, nunca foi Hoje a fácil, né? proposta tá aqui. Não, mas as pessoas usam, a gente vê muito isso, na minha É, época era diferente, na minha época era se melhor. fosse no meu tempo, Já se você ia ver foi, que. né? É, Então, assim, a gente mesmo, quando você vê alguém hoje, por exemplo, que eu já sou avó, a gente vê, às vezes, alguém educando um filho, e você fala assim, nossa, mas eu faria diferente, na minha época era diferente. Não, gente. Os tempos são outros, os desafios de hoje são outros, e a pessoa tem que ter, né, o equilíbrio necessário para saber que a gente tem que viver é aqui e agora. Hoje está assim, hoje o risco de violência está maior, como que eu vou conviver com isso hoje? É nesse momento agora, com os desafios que o dia de hoje me traz para nós, né? e não viver numa ilusão, né? Vou falar assim, bom é quando eu tinha 30 quando todo momento é bom, né? Então, você tem que ir vivendo a vida e valorizando cada dia que você tem, que é cada dia uma oportunidade, né? Ele termina aqui, ó, é bonito terminar, ele diz assim, hoje, detenhamos-nos por isso na importância das horas de hoje. Ontem, perturbação. Hoje, reequilíbrio. Ontem, o poder transviado. Hoje, a subalternidade edificante. Ontem, a ostentação. Hoje, o anonimato. Ontem, a incompreensão, hoje, o entendimento. Ontem, o desperdício, hoje, a parcimônia. Ontem, a ociosidade, hoje, a diligência. Ontem, a sombra, hoje, a luz. Ontem, o arrependimento, hoje, a reconstrução. Ontem, a violência, hoje, a harmonia. Ontem, o ódio, hoje, o amor. Diz-nos a sabedoria de todos os tempos: ajuda-te, que o céu te ajudará. Afirmativa sublime que nos permitimos parafrasear acentuando. Ajuda-te hoje, que o céu te ajudará sempre. Bonito, né? É isso. Nós temos que Essa estar leitura é sempre muito bonita. atentos com isso. Ele cita também o Gilberto Gil, né? É, Numa frase, é bonito, né? O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Não se iludam, não me iludo. Tudo agora mesmo pode estar por um segundo, é isso mesmo, né? né? É sério, né? E eles chamam muita atenção, né? Que a reencarnação que nós espíritas acreditamos é para consolar o outro, né? Mas quando o conselho é ser melhor, é É. pensar que ela Porque aí ele também cita o Geraldo Vandré, né? Quem sabe é, faz a hora, não espera acontecer. Esperar não muito é sério, sofrer. né? Vamos lá, né? Seguir em É. frente. Eu vou terminar com um poema da Alta de Souza. Enquanto o dia canta, enquanto o dia, esperanças e flores te revela. Segue na estrada primorosa e bela da bondade que atende, ampara e cria. Não despreze o tempo que te espia, por santa e infatigável sentinela, e alma do amor que se desencastela, perdoa, alenta e crê, serve e confia. Lembra-te, enquanto é cedo, tudo, o tempo extingue, generoso e mudo, menos o eterno bem que
é Celso arde, e onde estiveres torturado embora, faze do bem a luz de cada hora, antes que a dor te ajude, triste e tarde. Uma É, semana o de bem é muita eterno, paz né? para Que bonito, todos né? nós. O bem é eterno. Então tá, semana de paz. Até semana que vem, se Deus quiser.